Então, toda vez que ela me via ficando nervosa porque eu não passava em teste, era mais uma coisa pra ela pensar, putz, melhor ela desistir disso. Mas hoje você se arrepende de alguma coisa desse tipo? De Nada. noites mal dormidas, ou de Não. ansiedade, ou de nervoso, não? Não, de forma Tudo alguma. fez parte. Tratei minha gastrite, parei de roer unha e Você vamos roía seguindo. unha? Roía unha, menina. Mas você é nervosa ainda? Você fica ansiosa? Ah, hoje em dia não, né? Hoje em dia, compreendendo mais a Matrix, hoje em dia eu tô completamente O que é tranquila. seu tá lá. É isso. O que é meu já está aqui, na verdade. E Malhação, como foi? E aí eu fiz 7 testes e não passava. E não passava, e não passava. E aí minha mãe ficava, mas não vai, não vai. 7 testes são 7 anos. 7 anos tentando. Caramba. Porque Malhação testava todo mês de janeiro. Então testavam, e aí em março a gente tava lá no Projac pra trabalhar. E aí eu já sabia tudo como funcionava. Eu falava, não, cara, eu vou passar, agora vai. Todo ano eu ia assim. E aí você não sabe, olha como a vida é louca. No ano em que eu fui passar, no ano em que realmente eu passei, resolvi começar a andar de skate. Tava eu ali no Vila Lobos, no meu long, é uma longa história. Eu tava ali patinando. Vila Lobos Pá! aqui, em São Paulo. Aham, ali em Osasco. A roda travou na guia, Caiu. eu caí assim, fratura exposta. No? Na clavícula. Ai, cara. Aí eu falei, que legal. Doeu pouco, né? Meu teste da malhação é daqui 4 dias, que legal. E aí? Corri, cirurgia. Você fez cirurgia? Aham, eu tenho pinos até hoje, 7 pinos e 2 placas. Caramba! É, isso me lembra super. Aham. Dá pra ver? Coloca pra cá, É uma dá pra história ver? pra contar, ó. Olha! 7 pinos e 2 placas. Cara! É. Agora, Viu? né? Tem mais O cara pontos. tudo, eu tô com dor aqui. Olha aqui. Ó. Tem mais pontos que o Corinthians agora no campeonato. Não, para com isso, não vai zoar Você o Corinthians precisava na minha frente, zoar? não, cara. É porque eu sou corintiano, Eu eu, também tenho sou. lugar de Ah, fala. não, eu também sou corintiana, não temos lugar de fala pra zoar o nosso Exato. time. Muito obrigada, eu sou Corinthians e Gavião. Caramba, Gabi. Juro. E aí eu falei, não tem problema, eu vou assim. Inclusive, Mas assim era, enfaixada. enfaixada com... Você já Travada. viu aquele 8? É uma Não. tipoia que é tipo um 8, Você fica infinito travada atrás. assim? Aham. Eu fui fazer o teste assim. E aí? Inclusive, meu sonho era o arquivo confidencial, né? Porque ainda vai acontecer. Porque eu falo, gente, o dia que eles derem play nesse teste, as pessoas verem que o meu primeiro teste que eu passei na TV, eu estava enfaixada, elas vão entender Você passou o que para que é. Robocop! Que entre, Gabi! Elas vão entender o que que é força de vontade. Tanto Você que eu- lembra como que era o teste? O que que era? Lembra, era um monólogo personagem? gigante. Eu fiz o teste para as protagonistas, que eram 2 irmãs, a Karine e a Bianca. E era lutadora, e na época eu fazia luta. Então, assim, tudo organizado. Eu falei, não, é meu. Esse ano é meu. Cheguei, é meu. É, assim, né? Cheguei enfaixada assim. Aí o Fábio Zambroni, que hoje, por exemplo, é meu manager, aí ele Tá. olhou pra mim e falou assim: você não deveria estar no hospital? Falei, quando que vai gravar isso aqui? Ele falou, daqui 2 meses. Falei, não, até 2 meses eu tô zerada. Enquanto isso, você tem que me testar assim. É. Aí eu fui fazer o teste. Aí, tudo certinho. Fui lá, olhei pro Durex, dei o texto sem errar, ele mais uma O vez. que é o dei- Durex? É que eles põem um Durex assim, pra fingir que é a pessoa que você tá atuando com. Ao invés de você olhar pra O câmera, Durex. tem Eu um acho Durex. Durex, cara. É bizarro, você fica assim olhando. Eu não vou, não, falei pra você. E o A Durex gente olhando parece pra... tudo louco. E o Durex olhando pra você. E o Durex me entregando intenções. E aí eu fiz o teste pro Durex e ele falou, muito bom, você Ela faz vai luta. dormir hoje, dá boa noite pro Durex. Tem Durex do lado, falou, boa noite, Durex, boa noite, Gabi. Com oferecimento Durex. E aí eu virei e falei, ele falou, você faz luta? Eu falei, claro, eu sou quase uma lutadora. Tinha começado a fazer 2 semanas. Faixa sei lá. branca. Falei, eu sou incrível. Ele, tá bom, então, muito obrigada. Obrigada, tchau. Ok. Aí fui lá resolver a questão do osso, fazer todo o negócio. No meio, Reconstruir teu corpo. reconstruir o Robocop, Frankenstein, Coloca um braço mecânico que eu preciso estar bem. daqui 2 meses. É. Aí eu peguei um ônibus, fui pro Rio e me chamaram pro teste de um filme da Downtown, O Último Virgem. Pô, Fui fazer o teste desse filme, voltei pra minha casa e nada de sair a resposta do filme, nada de sair a resposta da Malhação. Aí saiu a resposta do filme, você passou. Era um filme tipo American Pie, sei. que nem os que eu assistia desde criança. Criança não, né? Eu já tava mais adolescente, ali no American Pie. E aí eu fiz a loira, aquele estereótipo, a loira do American Pie. Falei, nossa, gente, é isso, bora, minha primeira personagem no cinema, Vê se acha Bia. a foto, Romer. O Último Virgem, Gabi. Ou Bia, né? O nome do personagem. Aí eu fui fazer nisso a minha série, Na Mira do Crime, que era da Fox e do FX. Vendeu pra Record. Pô, E quando eu estava na areia, gravando a última cena do filme, que era no Rio, né? Esqueci de dar esse detalhe. Eu fui morar no Rio de Janeiro por causa do filme. Me ligam, você passou na Malhação. Você tem que ir pro Rio. Eu falei, eu já tô aqui. Posso ir amanhã pro Projac, tô pronta pra gravar. cara. Aí falaram, só que você não passou pro papel que você fez de protagonista. Você passou, criaram um papel pra você. É uma Isso foi lutadora bom que ou foi chama... ruim? Na época eu não tinha entendido. Tá. Falaram, uma personagem chamada Priscila Lima. Você vai fazer uma lutadora. Primeiro personagem homossexual da história da Malhação. Eu falei, incrível, 22 anos de novela e tal. Achei super disruptivo. Mas é elenco de apoio. Isso E quer dizer aí- que não é sempre que vai gravar. É, exatamente. Ou diferente, na verdade. Essa? Não, esse é do filme Viu.
É você lá? Sou eu. Tá Esse é um diferente. filme que eu ganhei um prêmio. Ah, eu era bem novinha, tinha Como 19 que, anos. como que ele busca lá? Coloca Malhação? O Último Virgem, Ah, Gabi Lopes. Ah, ele tá procurando do filme ainda, tá. É, esse E aí é o depois filme Malhação. Viu, que eu ganhei um prêmio internacional. Super legal nesse filme. Viu Viu, inglês? tipo, inglês, é. Ah, tá. Pô, é um filme super legal. É uma sobre. youtuber que foi sequestrada e aí ela é obrigada a conseguir o próprio resgate, 10 milhões. Senão ela não consegue sair do como ela faz cativeiro. E aí, através de criação de conteúdo dentro do cativeiro. Levantando... Bizarro, de Puta ideia crowdfunding. boa. Que ideia Incrível. boa. Fiz com o Gabriel Galindo, um diretor super amigo meu até hoje. E foi um filme da TNT. Tá. Então foi um filme que tinha verba, né? E aí eles construíram um cativeiro. Caramba. Lá na produtora, e eu lembro de entrar nesse cativeiro, fazer preparação no cativeiro. Foi tipo assim, eu não preciso ser sequestrada, já vivi as emoções. Parecia um cativeiro mesmo? Era um cativeiro. Era um cativeiro. É, eles Inclusive hoje reproduziram. ele funciona como cativeiro, de verdade. Exatamente, tá lá. Inclusive É. acho que eles estão pra te sequestrar. Exato, tem gente sequestrada lá. Não, eu li e falei, meu Deus, então foi uma experiência diferente. Mas voltando pra Malhação, e aí quando falaram o elenco de apoio, eu pensei, não importa. Quero Eu vou tá fazer lá. desse limão uma limonada. Só que nisso eu já era da internet. Já tinha aquela coisa que eu te falei do Twitter, do Sim. Instagram, do public post, da permuta. Então eu já tinha acho que 400 mil seguidores no Instagram. Quando eu entrei na Malhação, 300 mil. Eu sei que tinha um Tem número bastante. significativo. Então quando eu entrei na novela, o elenco de apoio era pra ficar atrás. Não uma figuração, seria uma figuração de luxo. Sei. Então, teoricamente, eu fiz 7 testes e quando eu passei por uma figuração de luxo. E eu falei, desse limão farei uma limonada. Contratei assessoria de imprensa, comecei a trabalhar. Fez Gabi Lopes barulho. está na Malhação. Eu já tinha um público grande na internet. O que os meus seguidores começaram a fazer? Ligar na Globo. Quero ver. Aumenta a Pri, quero ver mais a Pri, mais a Gabi Lopes. Que eu tinha, na época, mais seguidores que os protagonistas. Cara, o barulho foi tanto que em 2 semanas de novela eu tava no elenco principal. Olha lá você. Você raspou Raspei aqui na lateral, fiz o undercut, né, que eles chamam. e era Porque- lutadora do quê? Lutadora de Muay Thai. Que eu luto até hoje, inclusive. Eu sou apaixonada. E foi nessa época que eu comecei, eu e a Bela. Nossa, foi muito bom, Malhação. É? Foi, tipo, incrível. A tua vida foi... Nossa, deu um Mudança, 360. É assim. mesmo? Foi muito especial. Acho que foi ali que eu comecei a ter uma projeção nacional. E eu sou muito abençoada, assim, porque a internet, essa coisa de influenciador, assim, hoje as pessoas querem ser, né? Mas na nossa época, eu só fui surfando a onda conforme ela chegava. Então, sabe quando você tá ali, literalmente no jacaré? Sei. Você não é o surfista. Você tá indo com o negócio, entendeu? O surfista ele tem que Deixando a onda te desenvolver levar, técnicas e tal. Hoje as pessoas são mais técnicas. Ah, não, eu vou comprar um curso pra me tornar influenciador. Vou criar conteúdo intencional. Cara, eu só vivia. Tipo, eu lembro que eu postava uns tweets assim, eu amo azeite. Tipo, não era intencional. É real. A única coisa que foi intencional foi o business por trás da coisa. O fazer o dinheiro. Mas eu literalmente aconteci. E eu tenho que agradecer a espiritualidade, o que foi me levando. E foi isso que me impulsionou na Malhação, que aumentou o meu papel. Junto com a Malhação veio a série, veio o filme. E aí eu saí da Malhação e fiz 25 filmes. Como você conseguiu isso? Isso ao longo Um dos atrás do anos outro? até... Um eu puxando fazia o outro? 3 por ano, 4 filmes por ano, convite mesmo, me convidavam. Então, mas você não direcionou sua carreira pra isso? Aconteceu? Aconteceu. Você vê como Tanto que é. que eu chorava. E, pô, e é engraçado, porque é um exemplo pra minha vida também. Eu sempre imaginei as coisas e as coisas aconteceram. Então parece que tem, ou é coincidência, ou tem algum poder mesmo nessa coisa de você querer muito uma coisa e falar isso, né? Eu acho que a palavra tem muito poder, né? Pra mim, a vida é um videogame. É? É um holograma... Fases. Não, é um holograma completamente programado, dar um play. Você tem vontades de acordo com o fake livre-arbítrio, né? Então Sei. você tem vontades de acordo com o seu destino, que já tá pré-programado. E apesar de você poder dar uma desviada das coisas, você ainda vai ser puxado para aquela linha específica de coisas para acontecerem, sabe? Então, e eu vejo isso hoje, quando eu olho para trás, mesmo sendo muito nova, vou fazer 32 anos, eu olho para trás e falo, cara, que loucura. Tudo que aconteceu na minha vida foi um desenrolar para eu estar exatamente aqui sentada nessa cadeira te olhando hoje. Então é tudo muito organizado. Tudo faz sentido. Não tem como não ter sido uma grande teia Mas de quando aranha. tava acontecendo, você tinha essa noção ou só Não. agora? Não, chorava, isso, é. ficava nervosa, falava, eu nunca vou conseguir. É que o Steve Jobs falou do ligue os pontos, né? Você vai ligando os pontos e parece que não faz o menor sentido. Pô, por que minha vida levou pra cá? Depois eu levou pra cá. Depois eu levou pra cá. Aí quando você olha de longe, tá formando uma figura quando você fecha o desenho, né? E é isso que é. A gente não tem noção até que esse desenho seja fechado, né? Aí Tanto- tudo faz sentido. Exato, tanto que quando eu fui levada pra fazer cinema, eu pensei assim, o que eu fiz de errado na Globo? Porque eu saí da Malhação, continuei fazendo testes incríveis e O não certo passava em seria- nenhuma novela. Eu ficava, cara, por que eu não consigo ser global? Tá na Globo, na novela das 8, né? Porque quando eu era mais nova, real mesmo, eu falava pras pessoas, sou atriz. A primeira pergunta era, qual novela da Globo você faz? Cara, eu sentia um
um preconceito horroroso. Eu falava, caramba, eu sou pra atriz dar certo, tinha que estar na novela da Globo, né? Eu entrei na Malhação há 10 anos, tipo assim, fazia 10 anos que eu já atuava. Eu entrei na Malhação com um currículo extenso e as pessoas ficavam, qual novela da Globo? E eu ficava, cara, não é possível. Agora hoje, vendo o Liga os Pontos, que eu moro em Los Angeles, que eu trabalho com a indústria do cinema lá, e eu fiz uma série da Fox, quando eu sentei na Fox lá pra ter uma reunião e eu falei, porque eu fiz a série Na Mira do Crime, na hora eles se conheceram. E aí eu falei, nossa, sendo que na época eu fiquei tão triste. Porque eu pensei, caramba, eu não passo na novela da Globo, mas eu passo na série da Fox. É muito doido, assim. E tanto que quando eu comecei a fazer esse monte de filmes, ainda não tinha entrado no nosso país a Netflix e a Amazon. Então, os filmes iam pra cinema, tinha uma projeção ali, local. Mas não é a mesma coisa que tá no horário nobre da Globo. Só que o que aconteceu? Chegaram os streamings, eles foram comprando o mercado. Então, todos os filmes que eu fiz desde criança foram entrando para as plataformas. Então, eu já entrei na Amazon com 7 filmes na Amazon, 6 filmes na Netflix, para depois começar a fazer os originals. Claro.